Oi, turma. Bem-vindos à aula de língua portuguesa. Como vocês sabem, essa semana nós retomaremos o que nós estudamos na semana anterior. Quem lembra, nós tratamos sobre as figuras de linguagem, né? O que são essas figuras de linguagem? Nós sabemos que as palavras têm vida, né? Elas são carregadas de significados. Elas agregam os sentidos de outras palavras, produzem relações e jogos entre si, né? Conotam novos sentidos, são o nosso meio de nos expressar diante do mundo. Então, nesse contexto, as figuras de linguagem funcionam como mecanismos linguísticos que facilitam a comunicação e oferecem a nós falantes, né, procedimentos estilísticos para os mais diversos tipos de produção textual, né? Seja ela oral, seja ela escrita. Dentre essas figuras de linguagem, nós conhecemos a antítese, que é um desses procedimentos, né, que possibilitam uma dinâmica ao texto, uma liberdade na produção de sentido ao estabelecer relação entre palavras que designam significações opostas. Então, essa figura resulta de um processo que surge anterior à fala ou à escrita, né? Configurando-se como um processo simbólico realizado através da escolha de palavras com sentidos contrários para explicar uma realidade ou uma situação contraditória, por exemplo. Então, a natureza, né, a instabilidade das coisas, a passagem do tempo, são temas recorrentes na nossa literatura e se apresentam, né, resultantes de realidades repletas de dualidade e fatos que se opõem. Por exemplo, a relação entre o dia e a noite, o claro e o escuro, o calor e o frio, o sol e a lua, né, entre outras coisas. Então, em geral, a vida apresenta uma infinidade de situações opostas, né? O homem, lá no período barroco, vivenciou profundamente as sensações de dualidade. Então, sobre as sensações do homem, né, e as relações duais, Gregório de Matos, né, que foi um renomado poeta, escreveu uma poesia lírica que exemplifica muito bem a antítese. Então, para entender como funciona essa figura de pensamento, vamos ler a seguir. A instabilidade das coisas do mundo. Nasce o sol e não dura mais que um dia. Depois da luz, se segue a noite escura. Em tristes sombras morre a formosura. Em contínuas tristezas, a alegria. Porém, se acaba o sol, por que nascia? Se formosa a luz é, por que não dura? Como a beleza assim se transfigura, como o gosto de pena assim se fia. Mas no sol e na luz falta firmeza. Na formosura não se dê constância, e na alegria sinta-se tristeza. Comece o mundo, enfim, pela ignorância, pois tem qualquer dos bens por natureza a firmeza somente na inconstância. Então, vejam, a temática, né, da brevidade da vida é a centralidade desse poema. Né? Através dos recursos das figuras de linguagem, é possível traduzir em palavras, né, rimas e combinações, as contradições que o poeta sente, né? Há uma sucessão de antítese, né? Uma das figuras mais comuns na estética dessa época, que é o barroco, em que se contrapõem palavras ou frases de sentidos opostos, né? Observem, né, os exemplos apresentados no texto em análise, né? Dia e noite, luz e escuridão, alegria e tristeza, firmeza e inconstância, nascer e morrer, né? São algumas representações dessas oposições. Então, a natureza se apresenta de maneira instável para o poeta, o que se concretiza na linguagem através da antítese. Nos versos, por exemplo, na formosura não se dê constância, e na alegria sinta-se tristeza, né? A beleza da vida e o frescor da juventude logo se perde dando luz às marcas do tempo. Ou seja,
A antítese concentra-se na ideia de que existe a beleza, porém ela é efêmera, ela é passageira. Então, constitui-se dessa forma como uma oposição, né? Um conflito de ideias. Então, esse jogo de palavras, né, com sentidos opostos, não se exclui entre si, né, estabelecendo um contraste que pode acontecer também entre frases e orações. Na literatura, isso é muito recorrente, né? Nós encontramos diversos textos de diferentes autores, de diferentes épocas, que utilizam a antítese. Então, esse recurso traz, né, em sua interpretação, essa produção de imagens. Para alguns críticos, né, a poesia é toda elaborada através de imagens que são formuladas pelos jogos de palavras, né? E algumas instâncias se anulam para dar origem a uma terceira realidade. Então, no caso da antítese, o que se cria é uma interpretação dada pelos opostos, né? Quando eles se juntam em um mesmo verso, dá origem a uma imagem de significados opostos, né? Vale ressaltar que as figuras de oposição, da qual a antítese faz parte, representa a condição humana marcada pela contradição, né? O ser humano, ele é contraditório, né? Então, vamos ver mais um exemplo de antítese. O poema de Carlos Drummond de Andrade. Amar. Que pode uma criatura, senão entre as criaturas, amar? Amar e esquecer, amar e mal amar, amar, desamar, amar, sempre e até de olhos vidrados, amar, que pode, pergunta, o ser amoroso sozinho, em rotação universal, senão rodar também e amar. Amar, o mar traz a praia. O que ele sepulta e o que na brisa marinha é sal ou precisão de amor, ou simples ânsia. Amar solenemente as palmas do deserto, o que é entregue à adoração expectante. E amar o inóspito, o áspero, um vaso sem flor, um chão de ferro, e o peito inerte e a rua vista em sonho. E uma ave de rapina. Esse é o nosso destino, amor sem conta, distribuído pelas coisas pérfidas ou nulas, doação ilimitada a uma completa ingratidão, e na concha vazia do amor, a procura medrosa, paciente de mais e mais amor. Amar a nossa falta mesma de amor. E na secura nossa, amar a água implícita. E o beijo tácito e a sede infinita. Bem, né? Nesse poema nós temos um vocabulário mais complexo, né? Mas a gente consegue aí perceber, né, como a antítese, não somente no nível de oposição entre os termos de significado contrário, mas também na oposição de ideias, né, ela é representada. Tais como amar o inóspito, amar o áspero, né? A antítese é também um recurso muito usado no nosso cotidiano, né? Algumas construções se tornaram comuns também nos ditos populares, por exemplo. Quando as pessoas dizem, ficou entre a vida e a morte, né? Amor e ódio são faces da mesma moeda, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Então, são figuras de representação com ideias opostas. Vejamos agora o meme, né? Para de falar merda na internet, por favor. Aristóteles, a gente não pode publicar isso. Bota então, o ignorante afirma, o sábio duvida, o sensato reflete. Aristóteles foi um grande filósofo, né, grego, deixou, né, um grande arcabouço para toda a civilização, né? Vocês já devem ter estudado sobre ele, história, em matemática, né? Então, nesse meme, né, a antítese aparece na oposição entre ignorante e sábio. Ignorante é aquele que desconhece algo, né? E sábio, né, é aquele que possui muita sabedoria sobre algo, né? Então, nós podemos considerar
a oposição entre afirma, né, no sentido de ter certeza, e duvida, né? Notem, né, como nesse texto, né, o texto verbal e o elemento visual constroem o humor, né? Então, a imagem do filósofo contribui para a ideia de seriedade associada ao pensamento filosófico na parte inferior do meme, né? O que, por sua vez, contrasta com a frase jocosa da parte superior, né? Como se a reflexão filosófica fosse apenas um jeito mais complexo de afirmar coisas banais, né? Mas por que é possível afirmar que o meme ele é irônico? Porque se configura como um contraste que se apresenta por meio do sarcasmo, né? Levando o filósofo a não falar exatamente o que se pensava para não se comprometer. Próximo meme, né? Traz um personagem da telenovela. Vocês sabem quem é esse personagem? Trata-se do personagem Félix, que o ator Matheus Solano viveu na telenovela Amor à Vida, em 2013, né? Félix Bichamar é uma página do Facebook criada na época da novela e que transcendeu os limites dos personagens televisivos e passou a ser usada para tratar de temas comuns, né? O meme diz o seguinte: prefiro ser grosso e sincero do que fofo e falso. Então, a antítese presente aí nesse meme, né, associada à expressão facial do personagem, né, vejam que o elemento visual, né, e o texto verbal, eles constroem essa significação. A expressão facial, ela acentua a crítica a um determinado tipo de comportamento, né, as oposições grosso e fofo, sincero e falso, associada, né, a essa fisionomia debochada do personagem, acentuam a crítica a pessoas que aparentam ser o que não são, né? E agem com falsidade em seus relacionamentos. Então, segundo o meme, é melhor ser verdadeiro, ainda que para isso precise desagradar alguém. No próximo meme, né? Os amantes de futebol, né? Vão captar aí a referência. Vamos lá, nós temos aqui o zagueiro raiz e o zagueiro Nutella. Quem é esse zagueiro raiz? Quais as características dele? Chuteira preta, sai do jogo fedendo a carniça, desce a porrada em campo, não sorri, Nokia tijolo, Monza 94, cara de pedreiro, não sabe o que é rede social, churrasco e cerveja, tem um vira-lata que come arroz e feijão. E quem é o zagueiro Nutella? Quais são as características dele? Chuteira arco-íris, sai do jogo com cheiro de leite de rosas, toma bolada e chora, faz careta e linguinha, iPhone com pau de selfie, carrinho esportivo estilo PlayStation, cara lisa que nem garrafinha, tem snap e tira nudes, sushi com caipifruta, tem gatos que comem ração especial. Vejam, o meme, né, considera que as características apresentadas elas são opostas, né? Então, é possível afirmar que essas características entre os dois tipos de zagueiros são antitéticas, ou seja, apresentam ideias, né, opostas, antagônicas, contrárias. Por quê? Apesar de o meme não associar, né, palavras antônimas, as ideias apresentadas são de oposição, né? Então, vamos observar. Qual é a relação, né? É possível estabelecer entre as imagens e as características descritas. O zagueiro raiz, ele é sério, forte, inabalável, né? Prefere a vida simples e não deixa se levar por modismos. Já o zagueiro Nutella é chorão, né? Fraco, gosta da vida confortável e é usuário de recursos tecnológicos. Então, apesar de não estar explícita a diferença entre bom e ruim, essas duas características podem ser atribuídas aos jogadores apresentados aí no meme, né? Então, as diferentes características trazem um juízo de valor ao deixar implícito que o zagueiro raiz é melhor do que o zagueiro Nutella.
Já que a esse último estão associados termos no diminutivo, que o depreciam, como linguinha, carrinho, garrafinha. Além de bom e ruim, pode-se inferir outros contrastes, como pobre, rico, original, falsificado, simples, sofisticado, povão e mauricinho, né? Então, a partir dessas características, né, vocês conseguem definir o que é um zagueiro raiz e o que é um zagueiro Nutella? O zagueiro raiz é o que mantém suas características originais, né? É o zagueiro tradicional que joga e vive como jogadores antigos. O jogador Nutella é moderno, né? Não se desgasta fisicamente e prefere o jeito mais fácil e confortável, tanto dentro como fora de campo. Bem, agora vocês vão pegar o livro de vocês na página 78. Vamos ler a seguinte estrofe. A primeira namorada, tão alta que o beijo não alcançava, o pescoço não alcançava, nem mesmo a voz alcançava. Eram quilômetros de silêncio. Copie dessa estrofe um verso que apresenta uma hipérbole. É o verso que apresenta uma hipérbole. Estão lembrados que a hipérbole é a figura de linguagem que representa um exagero, né? Aquela figura de linguagem que as nossas mães adoram utilizar. Eram quilômetros de silêncio, né? Vocês estão vendo aí que há um exagero, não tem como medir o silêncio. E mesmo se houvesse, né, o silêncio não traria essa magnitude, né, de medir quilômetros. Como você interpreta a hipérbole nesse verso? É um exagero do poético ao empregar a expressão quilômetros para caracterizar a falta de comunicação e a distância entre ele e a amada, né? Observe a charge. Declaração de antigamente. Eu te amo. Declaração de hoje em dia. Marta tem um relacionamento sério com Marcos. Ao falar sobre relacionamentos amorosos, o autor da charge emprega uma antítese para contrapor as épocas. Identifique essa antítese e transcreva. A antítese, né, aparece nessa oposição, antigamente e hoje em dia. Que ideia o texto e a imagem que compõem a charge nos passa sobre a forma das pessoas se relacionarem nas diferentes épocas sugeridas. É a ideia de que antigamente as pessoas comunicavam o sentimento por meio do diálogo, né? Havendo contato direto com a pessoa amada. E hoje, né, não há mais essa comunicação, nem mesmo a privacidade, né? Uma vez que os relacionamentos são expostos em redes sociais. Essa charge faz uma crítica a algum costume? Essa é uma resposta pessoal, né, gente? Mas, de modo geral, né, a charge ela critica a forma como as pessoas se relacionam atualmente, né? E ao fato de exporem os relacionamentos em redes sociais. A sala chegou ao fim, espero que vocês tenham conseguido, né, retomar e concretizar aquilo que foi estudado na semana passada sobre a antítese e a hipérbole. Em paz e até a próxima.